Eu tô saudando a turma aí com a Shalom do Messias e Yahushua, que é a paz de Cristo. Esse é o hiper comentário bíblico aqui na Igreja do Messias. E a gente está aqui dando continuidade aqui à jornada especial O Oculto. Esse é o episódio MK Ultra, parte 3. Fundamental, claro, que você assista as duas primeiras partes desse episódio, MK Ultra. Agora, dando continuidade, né, a gente apresentou os conceitos. Falamos sobre o gang stalking, né? Sobre os targets individual, indivíduo vítima. Né? Apresentamos já 2 depoimentos. Faltam ainda mais 2 depoimentos. Mas agora eu vou dar uma lidinha aqui no site que eu tô olhando aqui, tem alguns sites que eu estou trabalhando aqui. Primeiro é o Sedução e Persuasão, que é o site Sedução e Persuasão, de onde eu vou ler e vou colocar aí na tela aí e vou ler uma explicação aqui, o depoimento do indivíduo que é o responsável aqui pelo site, que é o Rafael Correia, do Rio Grande do Sul, no qual ele também se coloca aqui como uma das vítimas, né? Ele é vítima desse sistema MK Ultra, é uma das vítimas aqui no Brasil, e ele está explicando um pouquinho aqui e dando aqui o seu depoimento também. Eu vou colocar abaixo do link da descrição desse vídeo aqui o link, né, para o site Sedução e Persuasão. O rapaz aqui, o Rafael Correia, do Rio Grande do Sul, tá falando um pouquinho sobre a tecnologia MK Ultra. Eu vou ler aqui agora, eu vou botar na tela também. E depois tem um depoimento dele, ele responde várias perguntas. Aí eu vou colocar o link na descrição aqui, se der tempo a gente lê também. Então, lendo aí o que o Rafael Correia disse, ele diz assim, ó, denúncia, né? Existe uma tecnologia remota de engenharia cerebral que acessa a mente humana e permite que nossas emoções e funções corpóreas sejam observadas, copiadas e manipuladas remotamente. Como isso funciona ainda é nebuloso, mas acredito que tem relação com as ondas de rádio frequência, sinais eletromagnéticos, que penetram o corpo humano, e assim se faz possível total monitoramento em tempo real das funções corpóreas e cerebrais, pensamento, memória e imaginação, além do que estamos vendo, escutando e tocando, função tátil sinestésica, saboreando, paladar e cheirando, ou seja, eles têm acesso aos 5 sentidos humanos em tempo real. A fonte desse rastreamento, ele cita aqui um avião, alguma coisa do Pentágono, mas enfim. Esse é um assunto muito sério e a site denunciando os crimes de espionagem, tortura e assassinato eletrônico, né, cometido pela CIA, FBI e Pentágono, e acobertada pelas principais polícias do planeta, né, serviços secretos que usam armas e tecnologias militares de alta tecnologia contra civis inocentes, incluindo bebês e crianças, e comercializados a bilionários, além de disponibilizados a ricos, líderes e influentes. Continuo aqui, lembrando, sou vítima do projeto MK Ultra, né? Um programa da CIA atualmente estuda maneiras de influenciar, manipular, controlar e até destruir a mente das pessoas de forma remota, alterando as funções cerebrais e metabólicas da vítima, intitulada de indivíduo-alvo, é o TI, o Target Individual. Estou passando pela experiência de tortura, que eles chamam de bullying remoto ou gang stalking, e espionagem remota, além de ser um indivíduo-alvo, sendo vítima de armas eletrônicas e remotas desde 10 de junho de 2015. São as armas psicotrônicas. Como denunciei, tá. Então, esse aqui é um indivíduo, o nome dele é Rafael Correia. Então, Rafael Correia, Rio Grande do Sul. Tá aí o link aí do site Sedução e Persuasão, que ele coloca assim, mais uma porrada de links aí para vocês verem sobre isso, né? Ele termina: o mais chocante e lamentável é que militares, cientistas e agentes de serviço secreto dos mais variados países estão usando toda essa tecnologia contra o ser humano, violando todas as leis e direitos humanos. Pois é. Então, como eu disse, essa tecnologia, qual o objetivo da tecnologia? O objetivo é simplesmente o controle.
Que essa gente, eles querem o quê? Se perpetuar no poder. Então, essa é uma coisa feita em escala global. Okay? Aí vai entrar aquilo que eu falei em 1984 de George Orwell, o verdadeiro Big Brother. Okay? A BrainNet, que é a internet cerebral, a comunicação através do sistema nervoso, a comunicação cerebral, okay? É o que eu venho chamando isso de sistema da besta. Na sequência é interessante, né, eu pegar aqui o depoimento, pego o depoimento que eu fiquei devendo aqui da terceira vítima, também é do mesmo site, Sedução e Persuasão. Então eu vou colocar a terceira vítima lá do Rio Grande do Sul, erradicada no Rio de Janeiro. Então é bem interessante, vamos ver as experiências. É a vítima também do MK Ultra, né, e do Gang Stalking. Vamos ver. Boa noite, estou aqui para dar um depoimento anônimo como vítima TI de crime psicotrônico. Sou gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou denunciando o crime do qual me vitimaram. Em 2009, mudei para a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e em 2010 para a cidade do Rio de Janeiro, fixando residência em um dos maiores condomínios da Barra da Tijuca, o complexo do condomínio Rio 2, onde me vitimaram como target individual. Ou seja, me tornei vítima de crime psicotrônico chamado Voz to School, V2K. Este é um crime continuado, que se baseia em um laboratório psicotrônico existente e que obriga a vítima a sofrer diversos experimentos de forma não consensual, uma vez que o Código de Nuremberg não é respeitado, até porque eu, como vítima, eu nunca assinaria em sã consciência nenhum termo livre esclarecido, dando nenhum tipo de consentimento a esse tipo de experiência. É interessante que essa V2K que ela falou é Voice to School, ou seja, a voz intracraniana, que é uma tecnologia, né, satânica, no qual eles colocam as vozes para se comunicar com a vítima. Seria uma tecnologia militar, né? Militar, mas que usa contra civis, é claro, sem um consentimento. É claro, o satanismo, né? Covardes, satanistas. Então, só para explicar o que é o tal do voice to school, que é a voz intracraniana. Principalmente o tipo de experiência que vai contra a vida. Estou sendo submetida a diversas pesquisas e experimentos de forma criminosa. Sofro perseguições, terrorismo, tortura e terríveis maus-tratos que levam a degradações dos mais variados tipos, com extremos requintes de crueldade, que violam todos os direitos da vida, que violam os direitos do ser humano, o direito de viver com respeito e dignidade. A vítima fica sem total privacidade e sem liberdade, vivendo um cárcere mental privado, tolhida de todos seus direitos, como de ir e vir e até raciocinar, sendo obrigada a viver sob uma hipnose neural através da voz to school, telepatia sintética. Esses experimentos remotos torturantes ocasionam diversos efeitos colaterais e as vítimas são tratadas como lixo, verdadeiro lixo. Essas operadoras de monitoramento neural V2K remoto, Voz to School, não têm capacidade nem qualificação para saber o significado das palavras respeito, vida e liberdade, pois são experiências dolorosas e extremamente torturantes, o que é impossível de um organismo vivo aguentar, pois o mesmo sofre lesões de diversos tipos e mutilações, porque recebe golpes de neuroestimulações eletromagnéticas com armas de energia com frequência dirigida diretamente no cérebro, usando o córtex auditivo, acionando assim os comandos do organismo vivo, usando movimentos, sentimentos e vontade. A vítima perde o controle e suas ações e reações passam a ser neuromanipuladas por esses criminosos através dessa tecnologia. São manipuladas remotamente. Como outros targets indivíduos, eu não me lembro exatamente como tudo começou, o que muito me desespera e angustia, porque isso contribui para que essas pessoas criminosas cometam um verdadeiro escárnio na vida das vítimas em liberdade e fiquem impunes. Mas lembro que acordava todas as noites no mesmo horário, e era enlouquecedor.
queria dormir e não conseguia. Um pouco antes, em 2010, invadiram meu apartamento comigo grávida dentro, onde me drogaram, torturaram e violentaram, o que resultou em aborto e pano de fundo para um teatro e provocações que geram produtos cerebrais que são comercializados criminosamente até hoje. Das poucas coisas que me lembro é que havia 3 mulheres e voz de homem, e que além de toda a violência que me fizeram passar, ainda questionaram minhas doenças, minhas patologias e de meus familiares, que eram pouquíssimas, pois a maioria todos eram saudáveis. Já em 2011, a maioria começou a adoecer, ter problemas cardíacos, hipertensivos, estomacais, entre outros. E por fim, ainda em meu apartamento, a monitora de voz to school remoto, que me mantém como refém até a presente data, com experiências hediondas, me obrigou a deitar na minha cama com a cabeça tapada, com ela do meu lado, enquanto uma mulher mais velha apontava um celular em minha direção da porta do meu quarto, e antes disso me obrigaram a beber um copo com um líquido dentro, que na hora pensei ser água. E este copo desapareceu, e quando saíram eu já estava inconsciente. Dias depois, simularam uma perseguição policial, com acusações descabidas contra mim e meu esposo, com base no teatro montado na invasão domiciliar. Depois dessa perseguição, procurei autoridades que me informaram que procuravam por uma pessoa com um nome idêntico ao meu, só que era do estado do Rio de Janeiro, e eu era do estado do Rio Grande do Sul, só que morava no Rio de Janeiro, e moro ainda. Por causa dessa tentativa de denúncia, passei por uma espécie de castigo com várias retaliações com ameaças e juras de morte contra mim. Atrofiaram órgãos do meu sistema, o que resultou em gravidez interrompida em caráter de urgência em 2014, com ameaça de vida. Como ameaçado sob forma de intimidação em 2011. Sofri perseguições, ameaças, coações, intimidações, experimentos hediondos em todas as viagens feitas desde 2010, inclusive no exterior. Quando voltei da China em 2012, cheguei sem explicação no Brasil com 2 clavículas e 2 costelas fraturadas, com tanta dor que nem respirava direito, implorando que parasse de me judiar. Chorei muitas vezes na viagem, chorava dentro do avião. Passaram o tempo todo insistindo em crimes de contrabando contra mim e contra minha família nessa viagem. Quando fui denunciar o que tinha passado como castigo, autoinduziram remotamente na universidade onde estudo, junto com termos de baixo calão, induziram meus movimentos, manipularam meus movimentos remotamente, atingindo meu sistema proprioceptivo, o que ocasionou uma fratura no tornozelo direito que levou a uma cirurgia com colocação de uma placa e 6 parafusos. Em outra viagem aos Estados Unidos, em Las Vegas, convulsionei devido à existência da produção de subproduto cerebral, com ameaça de tráfico internacional contra mim, minha família e meus amigos que me acompanhavam. E assim, em cada viagem com ameaças torturantes, muitas vezes com provocações cheias de sarcasmos antes das viagens e experimentos com castigos torturantes durante e depois da viagem. Desde 2010 repetem que eu teria que assumir algum crime ou cometer algum, em épocas intervaladas. O que me leva a crer que, se querem que eu assuma ou cometa algum crime, é para livrar essas operadoras de monitoramento V2K, Voz to School remoto desse laboratório psicotrônico, livrá-las de vários crimes que cometeram tanto contra mim como contra outras pessoas. Elas controlam através de manipulações remotas o meu peso corporal, minha libido e minha fé em Deus, conforme o que decidem em reuniões que fingem remotamente, muitas vezes com dissimulação e montagens, fingem minha participação nessas reuniões. Usam como forma de dominação, fazendo um verdadeiro inferno devastador em minha vida. Roubaram minhas alegrias, meus sorrisos, acabaram com meu prazer.
Sofro terríveis privações de sono e elas me obrigam a falar números que servem para fazer montagens para determinar a hora que durmo ou acordo e simular datas para definir ações de seu grupo, como se eu, vítima, muitas vezes estivesse de acordo. Uma dissimulação descabida, hedionda. Me ataco em sonhos artificiais com imagens mortais montadas das frequências traficadas de vários subprodutos cerebrais criados de outras pessoas, até de outras vítimas. Nunca sei quem são e muitas vezes acordo convulsionando devido à alta intensidade da frequência que me submetem, com simulações de AVC, infarto ou estado de intoxicação narcótica remota, sem eu ser dependente químico nem usar nenhum tipo de droga, muito menos droga ilícita. Usam vários nomes de familiares para confundir o raciocínio e usam nomes de desconhecidos e usam pseudônimos para me atacar e conforme eu ajo me julgam inocente ou criminosa, como se fossem juízes ou juízas, inclusive me torturam com interrogatórios intermináveis, como se isso fosse um ato legal. É completamente ilegal, imoral e hediondo. São interrogatórios intermináveis montados em cima de seus teatros criados. Seria hilário se não fosse criminoso, trágico e hediondo. E até controlo minha habilidade de dirigir automóveis, me fazendo ter intensas descargas adrenérgicas para causar nervosismo na hora que eu vou dirigir, para me impossibilitar de executar o ato de dirigir e causar acidentes. Muitas vezes para não conseguir anotar a placa de nenhum carro nas perseguições que fazem contra mim, ou para me castigar e fingir algo criminoso contra mim. Usam bloqueios cerebrais através da radiofrequência, que muitas vezes atingem a minha memória e muitas vezes com ataque de frequência dicionário, para confundir meu raciocínio e montar suas defesas. Ações e montar suas defesas e confundir, montar suas ações e respostas. E com isso fazem montagens cerebrais, de frequências cerebrais, para comercializações de novos subprodutos. E também para tentar se eximir de crimes hediondos, caso alguém do seu grupo seja descoberto. Ameaçam minha família e familiares, e dizem qual doença eles terão ou como quando morrerão, como quando eu estava grávida, que diziam que eu ia morrer aos 42 anos no parto, ou que o meu filho iria sofrer muito, ia viver algumas horas e morrer, e que eu perderia o útero, e decidiram que eu morreria aos 44 anos, como não morri no parto. A última gravidez que tive do primeiro filho vivo, sofri diversas retaliações, não tive nenhuma noite de sono normal. Era uma noite de privação de sono e outra torturada com sonhos artificiais horríveis, que ocasionaram em parto prematuro com alto risco de vida para mim e meu bebê. Me acordei de um sonho que estavam me induzindo a ação narcótica, que estavam me induzindo a ter estado de intoxicação narcótica. Quando me acordei, comecei a convulsionar, tentei me controlar, não consegui. Meu bebê parou de mexer no meu útero e meu esposo tentava ouvir através do estetoscópio. Fui parar na UTI, o que ocasionou o parto prematuro. Quando grávida, sofria contrações abdominais provocadas pela tecnologia, que simulavam movimentos no meu filho, no meu útero, desde o início da gravidez. E normalmente a mãe só sente o bebê mexer mais ou menos com 20 semanas de gestação. Tenho um medo imensurável, um medo que não tem precedentes em falar, porque não quero que vitime com nenhuma experiência ou pesquisa, nenhum ato, não quero que vitime de jeito nenhum, muito menos com psicotronia remota, voz to school, de nenhum tipo, como a monitoradora que me vitimou, diz que me tornou target alvo, diz que vai fazer contra o meu filho e afirma que já fez muita coisa. Inclusive sofri e ainda sofro dores imensas provocadas por choques neurais remotos, o que já ocasionou até edemas, inflamações e terríveis fadigas, que muitas vezes me impossibilitavam até de realizar minhas higienes pessoais. Não conseguia tomar meu banho, caía no chuveiro. A pessoa que trabalhava comigo muitas vezes teve que secar meus cabelos, porque eu não tinha força nem para pegar o secador para secar o meu cabelo. Houve também casos de pedofilia de modo remoto e também via telefone e até interfone onde eu moro.
com voz de monitor e também de homem, da monitora que me tortura com experiências remotas psicotrônicas desde 2010. A criança estava no meu apartamento, no Rio de Janeiro, e a mãe teve que buscar ela às pressas para voltar a Porto Alegre devido ao medo que a menina sentiu. Entrou em choque com choro compulsivo. Isso foi um trauma para toda a família. Comecei a ligar fatos, provocações, nomes citados pelas monitoras e experimentos sofridos contra mim, experimentos sofridos por mim, experimentos hediondos que elas me submeteram, e comecei a crer que provavelmente, não posso afirmar, mas ao que tudo indica, há um empresário tecnocrata bastante influente no Rio de Janeiro que estava envolvido e ainda está com o andamento do lugar onde eu moro, que está ligado ao laboratório psicotrônico de Voz to School, existente no Brasil, provavelmente existente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Não o acuso, mas cada vez que toco em seu nome, as pessoas responsáveis pela telepatia sintética que me submeteram se calam, como forma de arranjar a resposta para ter outra saída e se isentarem de seus crimes. Infelizmente não tenho como relatar tudo, pois há muito mais. Todas as vítimas precisam de espaço para seus depoimentos e denúncias, e é importante que o façam. Os movimentos contra Gangstalk e Voz to School devem servir para que a sociedade conheça essa tecnologia e não haja mais vítimas, como eu, e que se crie urgentemente uma legislação com leis rigorosas para punir com severidade quem usa essa tecnologia para praticar esse tipo de crime, para que o Brasil, para que o nosso Brasil, para que o nosso país não vire terra de ninguém, onde criminosos saem livres nas ruas e pessoas inocentes como eu, como minha família, que pagam seus impostos com trabalhos desgastantes e honestos e desgastantes, sejam vitimadas. Não sou marginal, nem tem nenhum marginal na minha família, nem nunca cometi crime algum para morrer aos poucos dessa maneira. O homem nasce livre e vive livre, porque no Brasil, o regime da escravidão já acabou há muito tempo. Espero que com esse depoimento, o depoimento de tantas outras vítimas, as autoridades tomem consciência e se crie uma lei que seja cumprida e que seja rigorosa contra esse tipo de pessoa. Porque não há no mundo, não é descabido que vítima, que algo se consiga com tamanho sofrimento das vítimas, com tamanho sofrimento que nós, target alvos, passamos. Obrigado. Esse aí foi o depoimento então da terceira vítima, né? Eu vou deixar o último depoimento do rapaz lá de Pernambuco para o próxima etapa, né? Parte 4 do vídeo. Mas é isso aí, conforme vocês estão vendo, então ela citou uma lei, fazer uma lei. Gente, não adianta você buscar a polícia, não adianta você buscar, vou lá o líder religioso, vou buscar o pastor, o padre, acho que é médico, não adianta. Okay? Ninguém vai fazer nada. Por quê? Tá, o circuito é fechado, ninguém vai querer meter a cara com gente poderosa. Okay? O pastor lá, o padre, vai falar com você de Jesus, tenha fé, persevere, perdoe todos os seus inimigos. Mas, na verdade, o cara, tipo assim, de forma bem rasa e bem, enfim, não vai te ajudar, não vai caguetar os caras, entendeu? Nem muito menos polícia não vai estar nem aí, nem médico, entendeu? Porque ninguém vai meter a cara. O cara vai falar com você de Jesus, mas tipo assim, não vai te ajudar, não vai te ajudar em nada, ok? Então essa é a grande realidade. Então essa é uma quadrilha de demônios satanistas, ok? Tudo tem. Eu te pergunto, será que a ABIN, a Associação Brasileira de Inteligência, sabe disso? Claro, pô. Se até nós sabemos, ok? Você imagine eles, que aquelas são coniventes, porque o governo é conivente com isso, porque estamos indo para uma nova ordem. Ninguém vai meter a cara contra esses caras, entendeu? Ninguém vai meter a cara, ninguém vai zelar pelas vítimas contra os poderosos, ok? Mas enfim, eu estou citando aqui também, tem ainda aqui no site Sedução e Persuasão. Eu vou fazer aqui mais uma leitura acerca do gang stalking. O que é o gang stalking, ok? E vou dar as características aqui para você saber.
Aliás, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, agora eu vou no outro site, que é o Gang Stalking Wiki Brasil. Gang Stalking Wiki Brasil. Aqui ele está explicando modus operantes, né? Como a quadrilha age em relação ao indivíduo alvo, ao target individual. Ok? Gang Stalking Wiki Brasil, vou deixar a descrição abaixo do link aí desse vídeo, né? Ele está dizendo aqui, ó, gang stalking é um crime onde o indivíduo é perseguido por múltiplas pessoas que se conhecem, que possuem o mesmo propósito e intenção. Okay? Aí está aqui os sintomas, né, do típico indivíduo-alvo, experiência. Né? Deixa me ver aqui. Ele trata dos assédios e os mecanismos de controle, modus operandi das quadrilhas que ele usam. Dele aqui controle de pensamento e padrões de pensamento, né? Na maioria dos casos usando palavras gatilho, controle de sentimentos e suas expressões faciais, controle de comportamento. Aqui, esse controle de pensamento, padrões de pensamento é utilizando efetivamente o MK Ultra, o sistema, ok? Ele cita aqui palavras gatilho. Então, o que essa gente precisa é fazer uma programação neurolinguística negra na vítima utilizando gatilhos. Esses gatilhos pode ser uma palavra, uma ação, um gesto específico, okay? Ou um som específico, ou alguns sons, gatilhos mentais que são programados pelo programa na mente da vítima. Okay? Então esse gatilho mental é muito importante no modus operandi dele. Continuando aqui a leitura. PNL negra, programação neurolinguística, ok? E ainda perseguição organizacional. Perseguição organizacional é como a quadrilha se reúne em relação à vítima dentro do trabalho ou dentro da igreja, né? Dentro da igreja ainda fala que é Jesus se bobear. Dentro da igreja, dentro da faculdade ou dentro do curso ou dentro do colégio, ok? É a perseguição organizacional. E tem também o teatro organizacional, que geralmente é uma conversa uma conversa aparentemente espontânea que visa colocar algum gatilho ou alguma ideia na mente da pessoa, ou um fake, ok? Que é o teatro organizacional. Ele cita aqui também teatros de rua e comentários relacionados à programação de perseguição organizacional. Por exemplo, teatro de rua é o mesmo teatro organizacional, só que na rua. Por exemplo, o indivíduo vai sair para almoçar. Aí já estão lá esperando ele para fazer alguma coisa, algum gatilho, ou algum teatro mesmo, alguma coisa relacionada à perseguição organizacional. Então a quadrilha ela opera muito bem sincronizada, né, em relação à vítima. Teatro de rua e comentários que ancoram sentimentos para certas palavras, são os gatilhos. Em alguns casos, cores, determinado tipo de pessoa ou objeto, criando a sensação no indivíduo de culpa ou frustração. Claro que, como eles sabem o que o indivíduo vai estar pensando, graças ao sistema MKUltra, vão procurar utilizar isso e os gatilhos mentais para poder absorver qualquer coisa, né, que cause a culpa ou frustração na vítima e produzir assim os subprodutos mentais que a menina citou agora no terceiro depoimento. Vamos lá. Palavras, gatilhos hipnóticas que resultam certas sensações, sentimentos ou comportamentos trazidos através de ataques psicotrônicos e eletrônicos. Normalmente aqui no Brasil é o que resulta em V2K. Então vamos lá. Esses gatilhos que ele citou aqui, sentimentos e comportamentos trazidos através de ataques psicotrônicos, né, são os subprodutos mentais que ele chama, que resulta em V2K. O V2K é Voice to Skull, voz intracraniana, que é mais uma técnica satânica que eles usam. Vamos lá. Monitorar a atenção para onde o indivíduo olha, né, e o que ele sente relacionado a algo ou a determinado assunto. Mais uma vez buscando o subproduto mental. Controle remoto neural sendo realizado por ondas de pouca frequência de torre de celulares.
Essas são as ondas de rádio de baixíssima frequência, o HF. Controle a alteração de pensamentos, apagando memórias e pensamento, problemas de memória. Memórias induzidas e sintéticas, associações com outras falsas memórias. Sonhos induzidos ou a manipulação de sonhos, que pode ser relacionado aqui, principalmente no Brasil, de sugestões enquanto o alvo dorme, inclusive já relatado estupros eletrônicos através de outros indivíduos alvos. Isso aqui é o sonho induzido, justamente as ondas, essas micro-ondas, vão induzir o sonho da pessoa, e muitas vezes vai ter o V2K, né, que é a voz intracraniana, para que dentro do sonho o indivíduo ouça a voz ou a figura de uma pessoa falando uma coisa com ela. É um sonho sintético. E, eventualmente, eles podem acordar a pessoa também, ou distúrbio de insônia, como está aqui no próximo tópico. Ó. Distúrbio de sono, privação do sono, muitas vezes acompanhada de paralisia do sono induzida ou microcomas. Né? Forçar traumas no alvo ou visões, sons ou estado de medo de dormir, enfim. É muito importante como funciona o sistema efetivamente. Esse sistema MK Ultra, ele funciona baseado no trauma. Okay? Então é importante para as quadrilhas provocar um trauma psicológico na vítima. Okay? E a vítima estando psicologicamente traumatizada, é que o sistema vai funcionar para controlar efetivamente a vítima. Okay? E para despertar os sentimentos sintéticos na vítima, o amor, ou a tristeza, né? E em muitos casos levar a vítima à depressão profunda e forçá-la ao suicídio. Aí sempre vai ter a voz intracraniana, né? Se a vítima estiver em estado de depressão profunda, eles vão com a voz intracraniana para dar o comando na vítima, para a vítima se suicidar. Entendeu? Então, ou seja, o mais puro satanismo. O mais puro satanismo. Então, o sistema precisa do trauma. Por isso que, inicialmente, quando os nazistas, quando os americanos testavam, colocavam a vítima lá muito tempo com sono, ou muito tempo sem dormir, muito tempo sem beber água, com fome e com frio. E aí aplicava o sistema na pessoa e dava certo, porque a pessoa estava muito debilitada. Okay? Ou usava drogas, como LSD, aquelas drogas psicodélicas, né? Que foram criadas justamente para isso, para poder levar as pessoas ao controle, para o sistema controlar 100% a pessoa. Outro tópico aqui que ele está mencionando, controle social, isolamento do alvo através do social e formas sociais de controle, de forma que o alvo fique isolado. Esse aqui é o isolamento social. É um outro tópico também muito importante, que diz assim, ó, fabricação de falsas evidências que justifiquem prevenções do crime, falsas evidências de um falso crime, ou espalhar rumores, né, contra o alvo. Isso aqui é a calúnia, difamação, os boatos. Na maioria dos casos, o indivíduo alvo é acusado de crimes sexuais sem a chance de defender, ou vão acusar realmente de caso de pedofilia. E vão arrumar lá uma criança, né, pagar lá um trocado para o pai dela tomar uma cachaça ou comer uma mortandela, e vai para a vítima fazer alguma coisa, para, sei lá, se encostar na vítima, no alvo, né? E dar algum jeito lá para forjar uma pedofilia, ok? Por exemplo, hostilidade, né, dentro do ambiente de trabalho, perda de amigos por conta dos rumores de controle direto, coação ou cartas. Os perseguidores costumam tomar conta da amizade e da vida social do indivíduo. Eles então passam a ser sempre rudes, manipuladores e não são amigos reais. Então, aqui, ó, procure isolar socialmente a vítima. Porque aqui a vítima, tipo assim, para taxar de maluco, que não se comunica com ninguém, babá, tudo num grande teatro. Vão coagir os amigos da vítima, para não falar mais com ela, ou de repente comprar alguns amigos para serem falsos amigos, entendeu? E dentro do ambiente de trabalho vão propagar que sejam rudes com relação à vida, de modo a promover o isolamento social da vítima. Isso é muito importante para eles. Isolando a vítima socialmente, ela vai ficar mais frágil psicologicamente e o sistema tende a funcionar melhor. E levar a pessoa à depressão, seja lá qual for o objetivo desses satanistas, ok?
Em perda de amigos, tá. Então vamos lá. Criação de sintomas de problemas mentais, voz no subconsciente, através, principalmente aqui no Brasil, através de áudios celulares e em alguns casos usando ondas de baixa frequência, V2K, que é a voz intracraniana. Eles podem tentar descrever o que está acontecendo com o alvo. Resumidamente, colocar o indivíduo alvo em situação de caso clínico psiquiátrico. Isso acontece muito com o inimigo da maçonaria, né? Eles tentam fazer toda essa parafernália para desacreditar o indivíduo. Se o indivíduo fala, estou passando por isso, não, é maluco. E, eventualmente, uma internação clínica psiquiátrica, porque lá já vai ter um médico, né, comprado, né? Isso acontece muito com médico maçom, cara. Maçom é brabo. Aí o cara vai dar um remédio que você não precisa, a pessoa normal vai tomar um remédio que você não precisa, aí ele vai ficar desestabilizado, descredibilizado diante da sociedade, e você vai ficar desestabilizado mentalmente. É aí que o sistema vai funcionar, aí que eles vão botar você maluco mesmo, entendeu? Deixa eu ver aqui, continuando. Criação de sintomas de abuso de substância, envenenamento da comida com drogas, venenos ou medicações, desorientar, enfim. Envenenamento da comida. Geralmente, o cara sempre faz um lanche no lugar tal. Aí vai lá e paga um trocado lá no cara do lanche. O cara vai te dar lá um lanche, vamos supor, um salsichão envenenado. Ok? Que você vai comer aquele salsichão. Ele faz isso de sacanagem mesmo. Ok? Então, de outras formas, até no mercadinho. É sempre um negócio bem articulado, mas envenenar a comida também. Criação de sintomas de desequilíbrio hormonal. Deixa eu me ver aqui alguma coisa interessante. Criação de sintomas de demência, de aparente dificuldade, principalmente quando o alvo está falando. Costumam tentar desestabilizar o alvo para dar essa impressão. Na maioria dos casos, não consensualmente sendo filmado, para que possa ser usado contra o alvo depois. Por exemplo, tem um alvo lá, e o alvo vai estar falando, discussando em público, e eles vão procurar utilizar o gatilho para desestabilizar o alvo. Esse gatilho pode ser algum som, algum gesto, alguma coisa para desestabilizar, tentando ridicularizar, aquela risadinha, para tentar desestabilizar ao ridículo alvo e filmando, entendeu? A pessoa estabilizada, pode gaguejar ou qualquer coisa, filmando também, sem consentimento da vítima, ok? É um verdadeiro teatro satanista, ok? Para tentar desestabilizar. Continuando aqui a leitura, vigilância dos pensamentos, né? Desconfia-se que os pensamentos do TI, target individual, são lidos em tempo real através do mapeamento mental por satélite de pequenas órbitas conectadas a torres de telefones e supercomputadores. Isso é o MK Ultra. Isso aí não é desconfia-se, não, temos certeza. E pode ser possível, em alguns casos extremos, de observar o pensamento do alvo através de seus olhos, sendo para onde o indivíduo olha em tempo real. Né? Implantes oculares ou cerebrais não são raros, mas isso pode ser adquirido através de nanocomputadores. Esse implante ocular, inclusive, o negócio que eles colocam no olho da vítima tem grossura 10 vezes mais fina do que um fio de cabelo. Geralmente é como as vítimas já relataram, a gente já viu no depoimento. Geralmente o alvo precisa de uma internação clínica cirúrgica, e na cirurgia o cara toma anestesia geral, aí, meu amigo, vamos colocar o chip ou qualquer coisa, entendeu? Para eles começarem a praticar o satanismo deles. Okay? Implantes oculares cerebrais, isso aí não é novidade. Deixa eu me ver aqui. Vigilância por GPS, o indivíduo é rastreado o dia inteiro e à noite. Né? Então, monitoramento neural remoto. Alguns indivíduos alvo reivindicam que o cérebro de qualquer pessoa possui uma digital, né, que pode ser monitorado por satélite. Não, realmente. Como já foi no depoimento da segunda vítima, né, ele citou isso, que eles fazem um mapeamento cerebral da vítima. Isso possibilitaria a vigilância de um indivíduo e seus pensamentos. Perseguidores costumam também ressaltar para o alvo que ele está sob vigilância. Okay? Ok, então é isso aí. Para desestabilizar mesmo o indivíduo.
Eles, os perseguidores, atacam e insultam o indivíduo ou dizem algo que é apenas conhecido pelo indivíduo, por conta dos dados relatados através de vigilância eletrônica, espionagem, etc. Isso indica também uma certa forma de leitura de mente. Vigilância bancária. Parece que cada centavo do alvo é contado e apenas uma quantia liberada para que o indivíduo possa viver. Isso também pode levar a algum esquema maligno por parte do perseguidor para trazer falência ou pobreza ao indivíduo. Aí tem a tal da lista negra, né? Muitas vezes o indivíduo ele é prejudicado de tal forma que ele não consegue nem arrumar emprego. Ou porque, principalmente em cidade pequena, né, o indivíduo, o comércio se fecha contra ele, até porque vão estar coagidos ou participam do esquema mesmo como a vítima, enfim. A lista negra, prejudicar financeiramente a vítima também. Próximo tópico aqui, deixa eu ver. O próximo tópico aqui é tortura física, mental e psicológica. São as armas psicotrônicas, entendeu? Então, através das armas psicotrônicas, eles podem alterar o seu fisiológico, ou enfim, fazer uma opção de maldades para com a vítima. Deixa eu citar algumas aqui. Dor no peito. Ele aqui está citando várias coisas, ok? Armas não letais. A dor direcionada no corpo do alvo, que pode tornar-se pior devido aos implantes ou outras formas de dispositivos transmissores, normalmente também relatada pelos alvos como armas não letais, armas de energia direcionada, frequências eletromagnéticas ou simples radiação. São as armas psicotrônicas. Dores na coluna, atrás da cabeça, sistema límbico, dores no lobo frontal, hipotálamo. Ele cita aqui que as ondas em questão emoções artificiais, causar emoções artificiais, ou estados de estresse, né? Depressão, causar até depressão. Eletrochoque no cérebro, dor no peito, dor na cabeça, ataque direcionado ao coração, como taquicardia, ou ansiedade crônica, né? Até ataques de pânico. Dores em órgãos vitais, estômago, coração, olhos, genitais, olhos irritados, levando às lágrimas, ou olhos vermelhos, irritação. Comida contaminada, realizada por perseguidores malignos em mercadinhos, restaurantes, etc. Eu já citei. Então isso tudo aí, olho irritado, olho vermelho, irritação, dores vitais, etc. Então, essa coisa toda que eu citei agora são as armas psicotrônicas. Estupros eletrônicos enquanto o alvo dorme ou quando acorda, sendo realizado por implante V2K, que é a voz intracraniana. Sugestões enquanto o alvo dorme, a manipulação dos sonhos. Ok? Tudo isso. Próximo tópico aqui, palavras hipnóticas, né? Enfim, pode imitar qualquer um dos seguintes sintomas: radiação, dores, gostos desagradáveis, dor de cabeça, fadiga, palavras gatilho, né? Aqui é o gatilho que eu já expliquei. Palavra gatilho, palavras que gatilham emoções negativas. Esse é um dos objetivos também, sempre do gatilho, é promover uma emoção negativa na vítima. Para quê? Para levar a vítima ao trauma, porque o MK Ultra depende do trauma, ok? Ele precisa traumatizar psicologicamente a vítima. Então, enfim, pode ser mais de um gatilho, ok? Ou eles podem, a palavra gatilho são reforçadas através da PNL, né? Programação Neurolinguística Negra, Perseguição Organizacional, Gang Stalking. Isso tudo eu já expliquei. Próximo tópico é a dores mentais, telepatia artificial, né? Então aí está relacionado também ao V2K, que ele cita aqui. Os agressores podem falar com a vítima 24 horas, 7 dias por semana. Técnicas de interrogação que são apenas usadas na CIA ou em algum serviço secreto. Isto é etiquetado como voz intracraniana, voz para o crânio ou telepatia sintética. Acho que a turma já citou isso no depoimento,
e da interrogação, né? A terceira depoimento que a gente viu agora há pouco, a menina citou isso. Telepatia silenciosa sintética. A vítima não escuta os agressores, mas existe uma manipulação direcionando a sua atenção. Essa comunicação é experienciada através de pensamentos. Uma espécie de repetição dos mesmos pensamentos acontece. Enfim. Então tá. Isso aqui telepatia artificial. Telepatia sintética. Voz intracraniana. Próximo tópico aqui dele. Dores psicológicas, né? Bullying no trabalho, amigos e familiares desaparecem, levando o alvo ao isolamento. Esse é o isolamento social. Bullying no geral, por conta do que ocorre como problema social para outro indivíduo. O alvo é direcionado para um ambiente onde os agressores e manipuladores podem espalhar rumores de qualquer tipo para a vizinhança e tomar controle de outro jeito. São os boatos. Gang stalking, pessoas grosseiras aparecem em multidões e insultam o alvo, usando linguagem verbal ou não verbal, tendo 20 pessoas ou mais estrategicamente posicionadas, olham com a expressão de ódio para o alvo. Eles são todos estranhos, hostis, então eles aparecem cada vez que o alvo sai de casa e pode usar as mais diferentes expressões previamente combinadas. Isso aqui é o teatro de rua. Claro que todos aqueles que estão envolvidos nisso daqui são satanistas. Não me venham dizer que a pessoa que faz isso aqui é cristã, né? É o que está faltando, né? É o que é apóstolo. Não, é satanista mesmo. É o que é o mais puro satanismo, ok? Puro e simples. Okay? Algumas vezes parece que eles possuem algum esquema e o assédio segue um padrão. Teatro de rua. Um grupo de pessoas interpretam todo um show para um indivíduo e isso aparentemente pode seguir um script de acordo com os pensamentos do alvo. A vigilância de pensamento é percebida pelo alvo como humilhante. Teatro de rua. A casa do alvo é a entrada e os perseguidores não roubam nada, mas podem destruir, podem deixar objetos sujeira. Eles podem usar a chave própria, já que a porta não é arrombada ou forçada. Furtos também são comuns. Bem, como eles conseguem a chave da vítima? Pega em algum lugar. Vamos supor, o cara vai sair para almoçar, ele não trabalha, ele mete a mão lá na mochila dele, tira a cópia da chave, entrega a cópia para outro vizinho. Então a quadrilha é muito bem organizada, né? Próximo tópico aqui, total falta de suporte. Quando o alvo encontra profissionais da saúde, eles não estão interessados no que o indivíduo fala. Então os sintomas são tratados à moda antiga. Muitas vezes o alvo é forçado a tomar medicações erradas. Muitas vezes o indivíduo pode ser forçado à psiquiatria, onde perde totalmente seus direitos. Lista negra geralmente leva o alvo a extrema dificuldade em achar trabalho, ou tem que aceitar algum trabalho fora de sua especialização. Independente de qual seja o trabalho, o líder empregará o bullying, né? O indivíduo sofrerá bullying e assédio moral por todo o tempo. A polícia participa do assédio e é totalmente insensível com o que o alvo está passando. Isso aqui é total falta de suporte. É o que eu falei. Médico, você vai no médico, cara. O cara não vai dar nem atenção. Vai querer liberar o problema e não vai dar nem solução para o seu problema. Entendeu? Vai querer se liberar, se ver livre. Entendeu? Até porque se ele te ajudar de alguma forma, ele pode sofrer alguma represália. Ou vai participar do esquema, não tá nem aí. O mesmo vale com relação à polícia também. Se for ver, a polícia ainda vai querer te dar uns enquadros aí, sem nada. Vai inventar qualquer coisinha aí, entendeu? E você não vai poder fazer nada, porque os covardes estão armados até os dentes, ok? E ainda fardados. Então isso aí também acontece. A mídia ignora as causas do indivíduo. Será que a mídia sabe de tudo isso? A mídia grande sabe, é claro que sabe. Mas a mídia é controlada pelos judeus sionistas. 80% da mídia ocidental, CNN, ABC, NBC, o abecedário inteiro, Rede Esgoto, The New York Times, The Wall Street Journal, é tudo deles, tudo dos satanistas, iluminatis, judeus, sionistas. Então a mídia não pode falar isso, por quê? Porque o sistema MK Ultra é o sistema da besta, é o que eles vão utilizar para promover o Big Brother, polícia do pensamento. União das mentes, BrainNet, internet cerebral, é a nova ordem, cara.
Okay? Então ninguém vai ser doido, a mídia está fechada com eles. Ok? Então é isso aí. Então não adianta contar com a mídia. Também não adianta contar com a religião, porque a religião sequer menciona isso, cara. A religião quer. Você tá com esse problema, é porque Jesus, é porque você não tá com Jesus. Vem cá, dá uma oferta no envelope, que Jesus vai te abençoar e você vai prosperar materialmente. É isso aí, cara. Entendeu? Os caras não estão nem aí, não vai, tipo, líder religioso não vai caguetar a fita, não vai te dizer o que está acontecendo com você. Vai falar que você não está com Jesus, dê o dinheiro aí e é isso aí, entendeu? Isso é a grande realidade. Então não adianta você contar com ninguém. Você tem que simplesmente se apegar com o Eterno, o Pai, Deus, o Criador, e com o Messias, seu Filho. Eles é que vão te ajudar efetivamente, meu amigo. Contar com, ou se tiver algum servo realmente do Eterno, um filho de Deus realmente honesto, tem peito e raça para chegar e abrir o teu olho, entendeu? Caso contrário, meu amigo, não conte com religião não, que não vão fazer nada por você. Tá, a mídia ignora as causas do indivíduo. Lista negra, pois é. Então isso daí. Outros sintomas extras, para finalizar aqui, ó. Estranhas coincidências acontecem o tempo todo, diversas vezes por dia. Não é coincidência. É o teatro de rua ou o teatro organizacional. No indivíduo, podem ser os pensamentos interceptar o que está acontecendo na televisão por um tempo, dependendo do assunto de interesse. Alguns indivíduos-alvo TI possuem certeza que as pessoas da TV estão copiando ou assediando. Isso acontece muito também. Então, o que você acha disso? Bem, as expectativas tornam-se exatamente o oposto do que o alvo sentia ou idealizava, propositalmente induzido pelos perseguidores. Justamente, como eles podem visualizar, espionar o pensamento da vítima, se a vítima tem uma expectativa disso, eu quero que essa parede seja azul, linda, maravilhosa. Aí de repente, quando a vítima chegar, o cara lá que pintou a parede vai pintar de verde feio pra cacete. Justamente para frustrar a expectativa da vítima. Para quê? Para criar um subproduto mental. Para poder ajudar no trauma da vítima, ok? Para entrar com MK Ultra, certo? Para induzir, muitas vezes o objetivo é levar a vítima ao suicídio com a voz de comando, voz intracraniana V2K, que é depressão profunda, ou fazer a vítima sofrer por motivos diversos, ou pode ser um jogo, né? Que os satanistas sádicos fazem um jogo, eles ganham dinheiro, prêmio, se conseguir vitimar, levar a vítima ao óbito, ou pode ser por pura inveja mesmo, mesquinhez, ou pode ser por experimento, o inimigo da maçonaria, inimigo dos judeus, o inimigo da mídia, da política, do sistema religioso, enfim. São vários os motivos. Independente do que seja, é necessário colocar que nenhum filho de Deus, nenhuma pessoa que pertence ao povo de Deus compactua ou pratica ocultismo e tais práticas satânicas. Aqueles que o fazem devem ser imediatamente satanizados. Satanizados. E que o Eterno Criador os repreenda por essa prática de satanismo. Então, inadmissível que um discípulo de Cristo, alguém pertencente ao povo de Deus, do Eterno, participe dessas obras satânicas. É inadmissível, pois árvore boa não dá fruto ruim. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quem participa de gang stalk, utiliza esse sistema maligno MK Ultra, é satanista. Okay? É satanista, precisa ser escrachado e satanizado. Okay? Então, estou finalizando aqui a parte 3. Aí esse é o site gangstockwikibrasil.blogspot. Eu vou deixar logo abaixo aqui a descrição e aí já vem a parte 4.